Iguatemi, um celeiro de tradições e oportunidades. A história de Iguatemi teve origem no século XVIII, quando a região pertencia à capitania de São Paulo. A construção da colônia Guatemi foi determinada pelo Marquês de Pombal, ministro do rei português, ao então governador de São Paulo, Dom Luiz Antônio de Souza Botelho e Moura, que deveria colonizar e manter a defesa do território conquistado pelos portugueses. Em novembro de 1766, às margens do rio Iguatemi, foi erguido um forte que representava um ponto de referência às expedições que chegavam. O forte, hoje situado no município de Paranhos, simbolizou o marco histórico do município de Iguatemi. Posteriormente a este episódio, cumpriu-se um longo período de desbravamento marcado por lutas, rebeliões e dificuldades. Ocorreram conflitos na disputa por território, como a Guerra do Paraguai. Rebeliões como a passagem da Coluna Prestes, a influência e a monopolização de atividades impostas pela Companhia Erva Mate Laranjeiras, a qual exercia domínio político e econômico na região, que os primeiros moradores vieram, principalmente, da região sul do Brasil, de São Borja, Rio Grande do Sul, da Argentina e do Paraguai. Chegaram no município com o intento de explorar e adquirir terras para a criação de gado, ou a convite da Companhia Erva Mate Laranjeira para cultivar a erva, produto nativo. Vieram através de vias fluviais, cruzando os rios Paraná, Paraguai ou Uruguai, como combatentes às guerras del Chaco, Farrapos ou da Guerra do Paraguai. Enfrentaram longos dias de carroça ou no lombo dos cavalos, plantando e colhendo ao longo da caminhada até pisar nas terras da Vila Sacaron. Iguatemi foi elevada a distrito em 1948 e tornou-se município em novembro de 1963, sendo oficialmente instalado em 8 de maio de 1965, quando foi desmembrado no município de Amambai, através de ato assinado pelo governador de Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa. Com a criação da primeira Câmara e a posse do primeiro prefeito eleito pelo povo, Valozek Conrad. A partir desse fato, fixou essa data para as comemorações oficiais. Iguatemi é palavra de origem tupi-guarani, que agrupa várias significações, entre elas, fonte de água pequena. Contam os pioneiros que Iguatemi iniciou sua história às margens do córrego Sacaron, que lhe deu o primeiro nome. O córrego Sacaron faz parte da história porque foi ao lado de suas margens que iniciou a colonização. Sacaron é um vocábulo de origem guarani. Significa osso da pata dianteira dos bovinos. Sacaron quer dizer um osso pelado, né? Sacaron é a perna entre aqui, assim, aquele peladão de osso, né? Então os carreteiros compravam aquilo e comia muito. Pousava ali e era bastante, né? Então deixou muito aqueles ossos. Verificou-se que vários hábitos e costumes foram trazidos por imigrantes paraguaios, gaúchos e pelos indígenas. O dialeto herdado sofreu influência do castelhano e do guarani. Quando eu me casei, que vim na cidade de Iguatemi, era Sacaron. Sacaron. Então vim com 8 anos, mais ou menos. Tinha 2, 3 casas. A rua era, você tinha tuas vaquinhas, tudo na rua. Os imigrantes foram criando características próprias, com costumes trazidos de outras querências, como a roda do chimarrão e do tereré, as danças, chamamé, vaneirão, chupim, rancheira e polca, as comidas, o churrasco, a mandioca, a chipa, chipa-guaçu, sopa paraguaia, bori-bori, reviro carreteiro, beiju, além de outras tradições que foram conservadas, como as festas típicas, Virgem de Cacupé, de tradição paraguaia, Cavalgada e Festa do Laço. O município tem uma localização privilegiada, que favorece a passagem ao extremo sul do estado de Mato Grosso do Sul, com acesso ao estado do Paraná e ao país vizinho Paraguai. O acesso rodoviário viabiliza-se pela BR-163 e MS-295,
MS 180 e MS 386. Encontra-se a 202 quilômetros de Dourados e a 420 quilômetros de Campo Grande. Com uma área de 2.946.050 km², representa 0,87% da área do estado e dispõe de uma população aproximada de 14 mil habitantes, conforme o último censo. Iguatemi pertence à Bacia Hidrográfica do Paraná, subbacia do Rio Amambaí. E Iguatemi. Os principais rios são Maracaí, Rio Jogui, Rio Panduí e Rio Iguatemi. Conta com uma grande quantidade de nascentes no território e seus limites com outros municípios são marcados por cursos d'água. Marcílio Augusto Pinto foi farmacêutico prático. Realizava partos, manipulava medicamentos e tratava doenças comuns à região. Aí os 4 partos das 4 filhas suas foi o... Ou foi ele? Fez tudo. Dr. Marcílio Augusto Pinto. É. Ele era o salva-vida da época. Salva-vida. Salva-vida. Ele que era, eu tinha, uma das filhas era muito doente e já não tinha mais como ele resolver, desinteria. Não parava mais nada. Água. E aí ele ia no campo procurar raiz Para fazer o chá. para fazer o chá para criança. E salvou. Quando não existiam médicos, remédios ou hospitais, o atendimento à saúde era ofertado por pessoas solidárias que ministravam chás, ervas e outros remédios disponíveis. O primeiro médico a passar por Iguatemi foi Dr. Aristeu de Aquino, proprietário da fazenda Três Irmãos, o qual atendia os pacientes em sala improvisada e os casos mais graves atendia em hospital de Amambaí. Nos idos de 1970 a 1980, iniciou-se em Iguatemi um movimento para a implantação do Hospital Municipal. Vários profissionais médicos tiveram passagem por Iguatemi, como Dr. Joel, Dr. Luiz Ovando. Olá, eu sou o Dr. Luiz Ovando, médico e atualmente deputado federal por Mato Grosso do Sul. Quero aqui contar rapidamente a minha história por Iguatemi. Iguatemi é a cidade onde eu iniciei a minha atividade profissional como médico. Isso foi nos idos de 1976, fim de fevereiro, quando chegamos a Amambaí e o comandante nos designou para Iguatemi. Fui recebido pelo médico da época que queria ir embora, Dr. Carlos, e me deixou como único representante médico da cidade, um hospital pequeno, em que o centro cirúrgico era de alvenaria e o resto do hospital de madeira. E ali nós começamos a atividade profissional atendendo aquela população. É muito interessante porque logo em seguida, o seu Adão Mendes, que era o dono da farmácia, juntamente com o Sidney, o filho, e também o Sérgio, mas principalmente o Sérgio, que o acompanhou, levou uma lista de remédios para ver o que eu precisava, que ele estava disposto a ajudar para que a população tivesse um bom atendimento. Tem algo bem interessante em relação a Iguatemi, a minha presença lá, é que a cidade era muito simples, não tinha asfalto, era só areia, né? E o comandante Nilo Paulo Moreira estava se preparando para a escola de paraquedismo. E ele punha a gurizada toda para correr e eu corria junto também. E nós tínhamos um preparo físico muito bom. O seu Adão, que era um apaixonado por futebol, ele idealizou o time chamado Comercial e me convidou para ser o treinador. Então, nas horas vagas, eu também fui treinador e jogador do Comercial. São dados interessantes que a gente lembra, né? Porque o seu Adão não abria mão do futebol. Então, ele estava sempre à frente, trazendo os boleiros, como ele chamava e dizia, para que a cidade pudesse ter uma representatividade futebolística. Lembro-me também do seu Otacílio, que era dono do posto, do Oreci, que morava lá, do Eroci, que tinha um bar e um restaurante, né, do Beto, que também era dono de um restaurante, e também do seu Podalírio. O seu Podalírio, que quando a gente tinha uma certa folga, a gente ia tomar chimarrão com ele no fim do dia, na esquina do armazém, da loja que ele tinha ali na rua principal. Iguatemi foi uma cidade onde eu pude desenvolver as potencialidades como médico e atender a população. Foi muito bom.
nós durante a manhã ficávamos no exército, atendendo a população militar, que eram praticamente jovens e muito pouco trabalho, e no período da tarde o comandante, que era o Dilo Paulo Moreira, comandante primeiro-tenente na época, juntamente com o segundo-tenente Moreira, me designavam para ir atender a população do hospital da cidade. E ali eu passava o período da tarde atendendo, e atendia de tudo. Era muito importante por isso, porque ali nós atendíamos pediatria, ginecologia obstetrícia, cirurgia, cardiologia, clínica médica, e fiz muitos partos. Inclusive, o filho do Militão e da Celeste nasceu pela minha mão. Eu acho que ele chama Magno, eu não sei bem o nome dele. Poucas vezes ele entrou em contato comigo e me chamou de vô, né? Porque eu fiz o parto da dona Celeste, e quando ele nasceu, ele deve ter 50 anos, quase agora. Então é interessante essa oportunidade que tive lá em Iguatemi, e aqui eu deixo o meu abraço à cidade e todos aqueles que, mesmo não tendo citado aqui pela exiguidade do tempo, conviveram comigo e me deram condição de desenvolver os meus potenciais relacionados à profissão e também à característica de cidadão. Doutor Aparecido, Dr. Dirceu Aparecido Cotarelli. Nosso querido povo de Iguatemi, eu sou Dirceu Aparecido Cotarelli, mais conhecido como Dr. Dirceu. Sou casado com Soeli Maturaitis Cotarelli, tenho uma filha, Priscila. Sou natural do estado de São Paulo, Gedulina, e quando cheguei aqui, já 11 médicos tinham passado por Iguatemi. E eu fiquei, nesses 50 anos eu estou aqui. Fiz milhares de partos e milhares de cirurgias. Iguatemi fui inicialmente, como disse, para o Hospital Municipal e depois, em 1983, construí o hospital onde hoje é o PAN. O Dr. Luiz Ovando estava aqui, trabalhando no quartel, e pediu para que eu viesse para Iguatemi para substituí-lo. Inicialmente, eu vim para Eldorado, em janeiro de 1976, juntamente com o Dr. Faisal, eu fiz, e Edson Carlos Silva. Eram 3 médicos, ficamos ali juntos 6 meses, e depois eu vim para Iguatemi, como eu disse, substituir o Dr. Luiz Ovando. Em todo esse período, eu, como era o cirurgião da equipe, eu ia ajudá-los em Eldorado, fazer as cirurgias, e eles vinham para Iguatemi, eventualmente, algum caso mais grave, como, por exemplo, o Dr. Faisal, que era obstetra, vinha me ajudar, ou então o Dr. Edson, que era pediatra, e também vinha fazer as colaborações dele em Iguatemi. A dificuldade era muito grande, porque você não tinha aparelhagem, não tinha nada, né? E mesmo assim, tive sorte, ou talvez as bênçãos de Deus. Teve um acidente muito grande na região do Rogui, um caminhão boiadeiro e um caminhão de soja. Trombaram na descida ali do Rogui. Chegaram no hospital, um motorista sem o braço e o outro em coma. O outro em coma eu achei que fosse morrer, então dei os primeiros atendimentos para ele, coloquei a enfermeira para fazer os curativos, fazer a tricotomia na cabeça, tinha corte por toda a cabeça, e coloquei soro, fez os antibióticos e fui atender o outro rapaz que tinha perdido o braço, que estava se esvaindo em sangue. Era morte certa, se eu não acudisse ele imediatamente, era morte certa. Naquele tempo, a igreja fazia o seguinte: quando morria alguém, os sinos começavam a tocar. Aí todo mundo sabia que teve um acidente grave, tinha morrido gente. Mas depois que ficaram sabendo que os 2 sobreviveram, aí falaram: esse doutor é milagroso, ele salva até gente morta. Com isso eu fui me firmando. Com muito sacrifício, porque no início, quando eu cheguei, o asfalto terminava em Cianorte. Tudo era terra, tudo era difícil. Aqui não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha absolutamente nada, nem existia. Não existia computador, não existia celular, não existia absolutamente nada. Pro lado de cima ia até Dourados, só terra. Para baixo ia para Moarama, só terra. Tinha a balsa, que era muito difícil de atravessar. Era 1 hora para atravessar, mas quando você chegava, às vezes a balsa já tinha saído, você não conseguia ultrapassar. Então o médico tinha que resolver os problemas. E assim eram atirados, esfaqueados, tudo que você possa imaginar
crianças com pneumonias, morrendo. Então você tinha que resolver o problema, porque caso contrário, a pessoa morria mesmo. Eu vou dar só um exemplo. Quando eu cheguei em Iguatemi, tinha 3 funerárias. Depois de 1 ano, as funerárias todas tinham fechado. Então, demonstra que o meu trabalho era bom. Nesse período, trouxe para Iguatemi o Dr. Wilson e o Dr. José Carlos, que fizeram parte do nosso trabalho e nos ajudaram muito, tanto a mim, a população de Iguatemi. Depois de muitos anos de trabalho, já não exerço mais a medicina e me tornei pecuarista, tá? Tenho uma propriedade aqui em Iguatemi, tenho grata satisfação porque sou cidadão honorário de Iguatemi, dado pela Câmara Municipal. Em Iguatemi tenho pessoas muito queridas, uma das mais queridas é a Vanir Vasconcelos, que me acompanhou durante muitos anos e foi a responsável direta por eu ter conseguido a minha filha Priscila. Ela ficou em Umuarama com a minha esposa Soeli durante o período da gravidez. Agradeço muito a todos. Um abração a todos. Em 1981, estabeleceram em Iguatemi o Dr. Luiz Guilherme e doutora Maria Auxiliadora. Estudei desde o primário até o universitário em Campo Grande, formando na turma de 1978 da Faculdade de Medicina. Chegamos em Iguatemi em 15 de março de 81, para iniciar a nossa atividade profissional nessa cidade hospitaleira chamada Iguatemi. Aqui abrimos nosso próprio hospital, denominado São Lucas, em homenagem ao padroeiro dos médicos. Trabalhamos até agora no mesmo local, atendendo pacientes de toda a região, nas especialidades de ginecologia, acupuntura, medicina do trabalho e ultrassonografia. Nestes 43 anos de dedicação à profissão, enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades, criando filhos e muitas vezes não estando presente na hora do lanche ou de uma refeição em família. Tudo por necessidade de estar ao pé do leito dos doentes, fazendo um parto ou uma cirurgia, enfrentando desde apagão de energia, tendo que atender pacientes à luz de velas. Até a formação da enfermagem, que nunca existia, teve de ser feita por mim própria, em uma época distante. Nunca nos descuidamos do aperfeiçoamento profissional. A doutora Maria Auxiliadora agradece a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a sua felicidade nessa terra abençoada. E para finalizar, a nossa profissão de fé. Dai-me, Senhor, ânimo e fortaleza para compreender que a missão do médico é curar quando possível, consolar quando necessário e ajudar sempre. Em 1982, Dr. Lídio Ledesma, natural de Iguatemi, de descendência paraguaia, formou-se médico pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, destacando-se na área da saúde por falar guarani e desenvolveram trabalhos junto às comunidades indígenas e descendentes de paraguaio. Atualmente, a infraestrutura de saúde conta com 4 centros de saúde: AME, Vila Rosa, Vila Operária, Vila Nova e postos de atendimento nos assentamentos e 2 hospitais gerais. O setor de comércio e serviços é fortalecido pelo atendimento decorrente das atividades agropecuárias, destacando-se a Agroindustrial Iguatemi, empresa referência no processamento e comercialização de carnes no mercado interno e externo. Sua agricultura é diversificada. Importantes fontes de produções no setor de agronegócios são a soja, a mandioca, o milho e a cana-de-açúcar. Dentre os produtos de origem animal, destaca-se também a produção de leite e do mel de abelha. Na área da educação, o município conta com 2 escolas estaduais urbanas, que oferecem ensino fundamental e médio, ensino para jovens e adultos e cursos técnicos profissionalizantes. As escolas municipais incluem 4 centros de educação infantil, 2 escolas de ensino fundamental e educação para jovens e adultos na área urbana e rural. Dispõe de uma instituição particular de ensino, Escola Ativa, oferecendo educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Escola Brilho do Sol, APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. No ensino superior, dispõe da Universidade Anhanguera,
que oferece vários cursos de formação à distância, EAD. Os serviços bancários no município são o Bradesco, Banco do Brasil e Agência de Crédito Cooperativo, Sicredi. Correspondente bancário lotérico da Caixa Econômica, sendo assistido também pelas agências estaduais Fazendária, Cefaz, Iagro, Agraer e Detran. O processo migratório provocou a formação plural e diversificada do povo iguatemiense, enriquecendo seu comércio, sua cultura, culinária, as manifestações religiosas e artísticas, resultando na construção de um município rico em tradições, destaque na área esportiva, educacional, no agronegócio, na pecuária de corte. Iguatemi é um município altamente viável para se investir. Iguatemi, um celeiro de oportunidades, terra de povo hospitaleiro, e está sempre de portas abertas. Por isso, venha conhecer e crescer junto com a gente.